Fique comigo nos próximos minutos e eu vou revelar como você pode desbloquear um poder que está esperando para transformar sua vida. Prepare-se para desvendar os mistérios do Espírito Santo que nunca te contaram. Você sabia que a maioria das pessoas subestima drasticamente o poder mais explosivo em suas vidas? Sim, estou falando do Espírito Santo e vou te contar um segredo que pode mudar tudo em apenas um dia. Enquanto muitos argumentam sobre sua verdadeira influência, aqueles que entenderam seu papel não apenas sobrevivem, mas prosperam de maneiras que desafiam a lógica. De forma semelhante, o Espírito Santo nos fortalece em nossas limitações. Muitas vezes desconhecemos o que devemos pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós com súplicas que vão além das palavras. Aquele que examina os corações entende o propósito do Espírito, pois ele advoga pelos fiéis alinhado à vontade divina. Esse trecho inicialmente aponta para o texto precedente no capítulo 8 de Romanos, onde Paulo discorre sobre como a esperança futura pode elevar os fiéis acima dos desafios terrenos, dores e adversidades. Por exemplo, em Romanos 8,18, Paulo afirma: "Creio que os sofrimentos atuais não se comparam à glória que será manifestada em nós." Ele então prossegue, construindo seu argumento. Assim como a esperança fortalece os fiéis em tempos de tribulação, o Espírito Santo nos sustenta durante a oração. Em João 16:7, Jesus esclarece: "Mas eu lhes digo a verdade, é para o seu benefício que devo partir. Se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Contudo, se eu partir, eu o enviarei." É reconfortante saber que, ao orar sobre qualquer assunto, não estamos sozinhos. O Consolador enviado por Jesus está ao seu lado em cada oração. É como se Jesus estivesse ao seu lado enquanto você ora. Em outras palavras, o Espírito Santo é seu companheiro de oração, uma verdade que Deus deseja que compreendamos. Nos momentos mais desafiadores, contamos com o suporte do Espírito Santo. Ele é chamado de ajudador, consolador, conselheiro por Jesus, entre muitos outros títulos. Em João 14:26 está escrito: "O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e lhes fará recordar tudo o que eu disse." Analisando a origem da palavra Consolador em João 14:26, a palavra grega é parakletos, combinando para, indicando proximidade, como em parachute, e kletos, nominal de pleo, traduzida como chamado. Esta raiz é usada para eclesia, que significa os chamados por Deus para a comunhão com Ele. Diferentemente da igreja, que é chamada para fora, o Espírito Santo está ao lado e dentro da igreja, às vezes traduzido como advogado. As múltiplas funções do Espírito Santo incluem habitar nos fiéis e selá-los até o dia da redenção. Efésios 1:13, Efésios 4:30, evidenciando que todos os filhos de Deus possuem a vida eterna. Além disso, o Espírito auxilia na oração, conforme descrito em Judas 1:20. "Mas vocês, amados, edificando-se em sua santíssima fé, orando no Espírito Santo." Portanto, o Espírito não apenas participa conosco na oração, ele ora em nosso lugar diante de Deus, pois muitas vezes precisamos dessa intercessão dada nossa visão limitada, ao contrário do Espírito que conhece o futuro. O Espírito Santo age em nosso nome diante de Deus Pai. O terceiro aspecto mencionado em Romanos 8:26 são os gemidos. Isso se refere a pensamentos não verbalizados, emoções profundas e íntimas, cuja natureza é complexa e muitas vezes indescritível. Esse processo sugere que nos momentos de solidão, angústia, dor e desorientação, há uma comunicação do Espírito Santo que ressoa com nossos sentimentos mais profundos, como se ele dissesse: "Entendo perfeitamente o que você está tentando expressar."
Frequentemente, essas são as orações mais intensas e significativas que um crente pode ter, marcadas por choros e suspiros profundos. O quarto aspecto é a habilidade do Espírito de penetrar em nossos sentimentos e ler nossas emoções, como Romanos 8:27 descreve em relação aos nossos corações. Frequentemente, nós mesmos temos dificuldade em discernir nossas próprias emoções. O Espírito Santo corta essa névoa de incerteza e alcança o âmago de nossos verdadeiros desejos e necessidades em oração. É maravilhoso saber que temos dois intercessores, um nos céus e outro em nossos corações. Conforme Romanos 8:34 menciona que Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, intercede por nós ao lado direito de Deus. Para aprofundar, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, e a terceira, o Espírito Santo, ambos intercedem por nós. Esse é um ponto crucial a ser compreendido. O quinto ponto, que trata do papel do Espírito Santo na oração, é que ele nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus. O Espírito entende a vontade divina e atua para harmonizar nossa vontade com a de Deus enquanto oramos. Às vezes, a vontade soberana de Deus é um mistério para nós e podemos nos sentir tentados a questionar nossas circunstâncias, perguntando: por que eu? Por que agora? Durante os períodos de adversidade, muitos de nós questionam: por que eu? Mas raramente fazemos essa pergunta durante os momentos de bênçãos. À medida que crescemos espiritualmente, aprendemos a não apenas aceitar, mas a agradecer a Deus em todas as circunstâncias, um verdadeiro sinal de maturidade cristã. Em qualquer situação, devemos recordar de Jeremias 29:11, onde o Senhor diz: pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperar e não de prejudicar, para dar a vocês esperança e um futuro. Seja encorajado pelo suporte do nosso Pai Celestial, que assegurou nossa salvação, pelo Filho, que tratou de nossos pecados e nos revestiu com sua justiça, garantindo nossa vida eterna, e pela glória do Espírito Santo, que trabalha incansavelmente em nosso favor, nos conduzindo à glória eterna. Existem 3 práticas de uma pessoa cheia do Espírito Santo que refletem uma vida consagrada por Deus. Este termo, santo, vem do hebraico, que significa separado. Somos consagrados para o serviço de Deus, uma separação que devemos valorizar na igreja. Nós que somos preenchidos pelo Espírito, desenvolvemos pelo menos 3 hábitos que aprimoram nossas vidas e manifestam claramente os frutos de nosso espírito. Agora tome um momento para acalmar sua mente. Vamos olhar para dentro e permitir que o Espírito Santo presida nossos corações, fortalecendo-nos com suas palavras. Diga esta proclamação: Senhor, sou teu sacerdote real, teu vaso escolhido, teu cidadão santo. Abençoe os membros do meu corpo, meus ouvidos para ouvir e minha mente para ser transformada pelo teu Espírito. Amém. Vamos aprender juntos. O primeiro hábito de alguém cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito. Como cristãos, um dos maiores privilégios é sermos chamados filhos de Deus, o que revela muito sobre seu amor por nós e como devemos viver. Romanos 8:14 nos ensina que todos os que são liderados pelo Espírito de Deus são de fato filhos de Deus. Isso implica que a vida de um filho de Deus deve ser constantemente orientada pelo Espírito. A santidade emerge desta obediência diária ao Espírito Santo, pois a essência de Deus e do seu Espírito é a santidade. À medida que o Espírito te guia, serás conduzido a uma vida de santidade. Jesus Cristo, em sua própria existência, foi santo e viveu na terra sob a influência do Espírito Santo. Ser submetido a tentações é uma característica humana. Conforme Tiago nos lembra, ninguém deve afirmar que é Deus quem tenta, pois Deus não pode ser seduzido pelo mal, nem tenta alguém.
Assim, quando Jesus enfrentou tentações em Mateus 4, mesmo em sua condição mais vulnerável como ser humano, ele ainda estava sob a liderança do Espírito. Foi o Espírito que o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ser guiado pelo Espírito pode nos colocar em situações desafiadoras, mas a garantia gloriosa é que o mesmo Espírito que nos leva a tais situações também nos guiará durante e para fora delas. Uma vida santa não é apenas uma vida de pureza, é também uma vida bela que floresce e produz o fruto do Espírito Santo, como descrito em Gálatas 5, 22, 23, onde se fala de amor, alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Vi crentes no hospital, enfrentando intensas dores físicas, mas ainda assim transbordando de alegria, porque estavam cheios do Espírito. Nossa vida santa deve ser uma demonstração do fruto do Espírito para com os outros. Como filhos de Deus, é nosso dever refletir o amor do Pai àqueles com quem interagimos, muitos dos quais anseiam por experimentar o amor divino de uma pessoa santificada. A verdadeira santidade não é alcançada pela obediência legalista à lei. Ela floresce quando seguimos a orientação do Espírito Santo, conforme Gálatas 5,18, nos ensina que, se somos guiados pelo Espírito, não estamos sob a lei. A prática religiosa e ritualística muitas vezes conduz à escravidão e a uma falsa retidão, algo que Jesus frequentemente reprovava em fariseus e saduceus. O que Jesus busca em nós é uma entrega diária à orientação do Espírito Santo, ecoando a essência da canção que diz: "Onde Ele me guiar, eu seguirei. Irei com Ele até o fim." O segundo aspecto importante da vida dos santos é a obediência em se distanciar do espírito deste mundo. Como mencionei anteriormente, a palavra hebraica para santo significa algo separado. Para ser santo, é necessário ser separado para Deus como sua posse exclusiva. Consideremos o exemplo de Israel, que foi reivindicado por Deus como sua possessão pessoal, um direito de redenção da escravidão no Egito, conforme Êxodo 19:5. Esse chamado à separação levou os israelitas a uma vida de santidade, como descrito em Deuteronômio 7:6, onde eles são denominados como um povo santo para o Senhor. Esta santidade, às vezes chamada de santidade posicional, significa que foram separados do comum e do mundano. No caso de Moisés e do arbusto ardente, o solo ao redor do arbusto foi declarado santo, dedicado a Deus e não mais comum. Deus não se contenta apenas com uma santidade posicional, Ele exige santidade pessoal e ética. Seu povo deve se purificar de associações e comportamentos pecaminosos, vivendo em obediência aos seus mandamentos. Paulo reforça esta verdade em 1 Coríntios 6, 19 e 20, lembrando aos crentes que seus corpos são templos do Espírito Santo e que, tendo sido comprados por um preço, devem glorificar a Deus em seus corpos e espíritos. No momento do novo nascimento, você é santificado, entra num relacionamento pessoal com Deus e torna-se sua posse. Você deve glorificá-lo em todas as suas ações, seguindo suas diretrizes. A santidade deve caracterizar cada momento da vida do crente. Pela misericórdia de Deus, somos um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, a possessão especial de Deus, para que possamos proclamar os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz 1 Pedro 2:9. Fomos chamados das trevas, que representam o espírito do mundo em que vivemos, um mundo marcado por valores distorcidos, onde o verdadeiro e vivo Deus não é celebrado. Nosso desafio é nos afastarmos das trevas deste mundo, que está mais preocupado com tesouros terrenos do que com os celestiais. Como seguidores de Cristo, não podemos viver dessa maneira.
Não podemos ancorar nossos corações em tesouros efêmeros, pois eles têm um prazo de validade. Como membros de uma cultura completamente distinta dessa mentalidade, devemos direcionar nossos corações para a eternidade. É praticamente impossível se agarrar ao mundo e ao mesmo tempo perseguir a eternidade. Pois conforme mencionado em Mateus 6:21, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Somos exortados a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossas mentes. Com mentes renovadas, rompemos diariamente com as armadilhas mundanas. Nossos padrões de pensamento evoluem, tornando-se menos terrenos e mais focados no que é verdadeiro, honrado, justo, puro, amável, louvável, excelente e digno de elogio. Deve-se entender que para alcançar a santidade, é necessário desvencilhar-se de tudo que Deus considera impuro ou que desonra moralmente. Abacuque 1:12-13 revela que Deus é demasiadamente puro para contemplar o mal e incapaz de tolerar o erro. Isso nos mostra que Deus nunca compromete sua santidade, mesmo enquanto expressa amor, misericórdia e bondade. Isso ressoa com o que Pedro instrui em sua primeira epístola, 1 Pedro 1:14, onde ele admoesta os cristãos a serem obedientes e a deixarem de viver como antes da salvação. A santidade exige a separação de tudo que é impuro ou moralmente desonroso, sem exceções. Cada área da vida deve refletir pureza moral. Há uma promessa vinculada à separação do mundo. Portanto, saiam do meio deles e se separem, diz o Senhor, e não toquem em nada impuro. Então eu os receberei e serei um pai para vocês, e vocês serão filhos e filhas para mim, conforme declara 2 Coríntios 6:17-18. Deus nos chama para si e nos liberta de um estilo de vida devastador presente no mundo. Não é possível ser santo e viver pela escuridão do mundo simultaneamente. Não podemos desfrutar das bênçãos de sua maravilhosa luz e viver em comunhão com o mundo. O terceiro hábito dos santos é procurar servir. A santidade não é apenas uma prática interna, mas um aspecto muito prático de nossa fé em Deus. Deus nos chamou para fora do mundo para sermos suas testemunhas, servindo na igreja e assumindo papéis apropriados como membros do corpo. Ele nos chamou para sermos uma nação santa, não para simplesmente nos sentarmos e desfrutarmos das bênçãos. Temos a responsabilidade de realizar a obra de Deus. Se nós, como sua nação santa, não cumprirmos nosso mandato sagrado, quem o fará? Após a restauração de Pedro, foi-lhe dito: pastoreie minhas ovelhas. Deus deu a cada um de nós um mandato por meio da grande comissão, assegurando também sua presença contínua, conforme prometido em Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Na execução do mandato de Deus, contamos com sua orientação e o poder necessário para cumprir o que nos foi confiado. Não podemos ser uma nação santa sem buscar que outros se juntem a nós. Conforme Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Estes são apenas 3 dos muitos hábitos de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia em um processo contínuo de separação do mundo e serviço ao Senhor. Agora, repita comigo a seguinte proclamação, que aparecerá na tela. Senhor, eu me rendo ao Teu Espírito Santo. Guie-me, dirija-me e proteja-me. Eu me concentro nas coisas eternas e não nas temporais, e me ofereço para servir-te como membro de Teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Essa entrega ao Espírito Santo inicia com o novo nascimento, uma transformação profunda que só pode ser realizada pelo Espírito. Jesus explicou isso em João 3:3, afirmando que ninguém pode ver o reino de Deus
a não ser que nasça de novo. Esse nascimento espiritual é necessário para entrar no mundo espiritual, algo que apenas o Espírito Santo pode facilitar, trazendo-nos para uma nova dimensão de vida onde o reino de Deus se torna visível e vivenciável. Muitas pessoas, antes de se entregarem a Cristo, conviveram com cristãos e perceberam algo diferente neles, algo que não conseguiam explicar ou descrever. O que observavam, na verdade, era a presença do Espírito Santo, a força que distingue um cristão, pois é o Espírito Santo que faz de alguém um cristão autêntico. Quando ele nos introduz ao reino espiritual, ele não apenas passa por nós, ele reside em nós, fazendo com que até nossos corpos sejam chamados de templos do Espírito Santo, como descrito em 1 Coríntios 6,19 no idioma grego, onde somos denominados santuários do Espírito Santo. O templo era um vasto edifício contendo um lugar santo, e dentro deste o Santo dos Santos, palavra que Paulo usa para descrever nossos corpos. Portanto, todo cristão renascido é uma morada do Espírito Santo, significando que Deus está tanto em você quanto com você. É por isso que a Bíblia afirma: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você possui uma força interna que transcende a compreensão humana. Você é mais poderoso do que imagina. Além disso, o Espírito Santo nos capacita a entender a Bíblia. O apóstolo Paulo explica que o homem natural, o não crente, não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Somente através do discernimento espiritual que o Espírito Santo proporciona é que podemos entender as Escrituras. A Bíblia é um livro espiritual que, sem a orientação do Espírito, permanece um enigma, mesmo para os mais instruídos ou inteligentes. Mas um cristão comum, talvez sem grande educação formal, pode abrir a Bíblia e se deliciar em seu conteúdo e em encontrar Jesus em suas páginas. O Espírito Santo também enriquece os filhos de Deus com experiências espirituais profundas. Ao ler a Bíblia ou ao refletir sobre ela, um cristão pode ser tomado por um sentido de maravilha e admiração, e às vezes, ao contemplar a cruz, pode sentir como se o amor de Deus estivesse sendo derramado em seu coração, transbordando-o com alegria, conforme descrito por Paulo em Romanos 5,5. Mesmo em situações extremamente adversas, um filho de Deus pode manter a alegria do Senhor, alimentada pela esperança que o Espírito Santo proporciona, como destacado em Romanos 15,13. Por último, a oração é uma dimensão crucial onde o Espírito Santo se faz indispensável. A verdadeira oração transcende as palavras ou o vocabulário, ela emerge do coração e é sempre conduzida no Espírito Santo. Como nos diz a Escritura, através do Espírito temos acesso ao Pai Celestial. Ao explorar Romanos 8,26, entendemos que o Espírito Santo é literalmente nosso parceiro de oração. Ele não apenas participa conosco, mas intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este é um aspecto poderoso do ministério do Espírito. Ele não apenas ora conosco, mas também por nós, interpretando nossos sentimentos mais profundos e muitas vezes inarticuláveis, especialmente durante momentos de dor intensa ou crises profundas. Essa é a maravilha do Espírito Santo. Não apenas estar conosco, mas ativamente nos auxiliar, garantindo que, mesmo nos momentos mais solitários da oração, não estamos realmente sozinhos. O Espírito Santo está ali, segurando nossas mãos, elevando nossas preces a Deus, tornando cada oração profundamente eficaz e tocante. Uma oração por uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. A importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa de Deus ao seu povo. Ele fez isso em Joel 2, quando declarou: derramarei o meu Espírito sobre todo o povo. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus velhos sonharão sonhos. Seus jovens verão visões.
Pedro declarou em Atos 2,17 que isso estava acontecendo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo está conosco e devemos ter a doutrina correta sobre ele e também a mentalidade correta em relação a ele. Ele não é uma força, não é uma coisa. Ele é um ser pessoal e é membro da Trindade, de acordo com as Escrituras. Devemos sempre manter isso em mente. Nunca viveremos uma vida cristã bem-sucedida se não abraçarmos o Espírito Santo e buscarmos caminhar em intimidade com ele. Ele foi prometido por Jesus para ser nosso advogado, guia, professor e consolador. A igreja começou em Pentecostes com a vinda do Espírito Santo. Ele é o único que convence o pecador a ver que ele precisa da salvação que o Evangelho oferece. Ele capacita a igreja a pregar esse Evangelho. Ele equipa a igreja para viver vidas cheias de amor. Ele nos capacita a fazer o que é certo, viver pela fé e fazer boas obras. É o Espírito Santo que faz um cristão consciente de seu pecado e o capacita a se afastar do pecado e buscar arrependimento. É o Espírito Santo que nos distingue dos não crentes e nos capacita a superar qualquer coisa que a vida nos lance. Lembre-se, o Espírito Santo é o Espírito de poder, e como precisamos de poder nos tempos em que vivemos. O Espírito Santo é uma parte essencial da vida cristã. Nunca devemos negligenciá-lo, sempre devemos buscar uma maior e mais profunda intimidade com ele. Agora vamos começar nossa oração para finalizar essa linda mensagem. Me acompanhe. Pai Celestial, agradeço por seu cuidado comigo e por sua liderança. Suas palavras dizem que, como crente, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu acredito nisso. Acredito que você, Pai Celestial, está me liderando e guiando pelo Espírito Santo, através do meu espírito, e iluminando minha mente, porque você é meu pastor, e não faltará nada. Você me levou a pastagens verdes onde as águas são tranquilas. Você me dá descanso e restaura minha alma. Você é meu guia e me mantém seguro quando o perigo está presente. Pai, sou grato pelas muitas bênçãos que você me concedeu. Sou muito grato por suas provisões e proteções. Pai Celestial, peço que me perdoe por qualquer pecado que eu tenha cometido, consciente ou inconscientemente, que tenha entristecido o Espírito Santo. Perdoe-me, Senhor, por qualquer palavra que eu tenha dito que não agradou o Espírito Santo. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Suas palavras dizem que se eu confessar meus pecados, você é fiel e justo para me perdoar. Eu recebo meu perdão, Senhor. Peço hoje que todas as barreiras, todos os obstáculos, qualquer coisa que impeça minha relação com o Espírito Santo, sejam removidos hoje. Obrigado pela promessa do Espírito Santo. Ele foi prometido como nosso advogado, ele nos representaria como o Espírito da verdade, justiça e santidade. Pai Celestial, oro para que você me envolva ainda mais com o Espírito Santo. Ele é meu guia e eu preciso que você me envolva nele para que eu possa seguir sua liderança. Não quero viver minha vida de acordo com meu próprio entendimento, eu me rendo ao Espírito Santo. Creio que meus passos são ordenados por ti, Senhor. Comprometo-me e confio totalmente na tua orientação, esperando que faças meus pensamentos se tornarem agradáveis à tua vontade, para que eu possa andar no Espírito e viver uma vida no Espírito. Confio em ti, Senhor, com todo o meu coração. Não me apoio no meu próprio entendimento. O fim do meu próprio entendimento é pobreza, dor e pestilência. Mas se eu permanecer no caminho que o Espírito Santo me mostrar, não precisarei me preocupar com tais coisas. À medida que te reconheço, tu me diriges por caminhos de retidão. Atrela-me ao jugo de Jesus Cristo no Espírito Santo. Este jugo é fácil. Ele me capacitará a suportar o que vier em meu caminho e me manterá focado no que importa. Senhor, eu preciso dele mais a cada dia. Então te imploro, em nome de Jesus Cristo,
para me atrelar ao teu Espírito Santo. Quando meu coração está cansado e minha alma está tomada pelo medo, buscarei o consolo do Espírito Santo. Obrigado, obrigado, que quando a dor se torna minha porção e eu me enfraqueço em espírito, posso encontrar consolo no Espírito Santo. Senhor, te imploro em nome de Jesus Cristo para me dar acesso total ao abraço consolador do Espírito Santo. Aleluia, Senhor, eu te agradeço por Pentecostes e pela vinda do teu Espírito. Obrigado por ele ter vindo trazendo dons para teus filhos. Oro para que o derrames novamente sobre mim, para que eu possa caminhar nos dons do Espírito Santo. Molda meu espírito para obedecer ao teu Espírito, para que eu possa fazer o que ele me capacita a fazer. Que eu guarde perto do meu peito os tesouros encontrados no teu Espírito Santo. Oro para que ele me capacite a manifestar princípios celestiais aqui na terra. Desejo ver teu reino na terra como é no céu, mas não posso fazer isso sem o poder do Espírito Santo. Então, novamente, oro, Senhor, capacita-me pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado também, Senhor, porque o Espírito Santo permite que seus frutos floresçam nos corações de teus filhos. Que meu coração seja tão sintonizado com o coração do Espírito Santo que eu faça o que o fruto do Espírito requer de mim. Quero andar nele tão intimamente que manifestarei amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Enche-me com o Espírito Santo para que o amor seja o modo da minha vida em todos os aspectos. Remove ciúme, ostentação, arrogância, atos orgulhosos, egoísmo e atitudes provocativas do meu coração pela verdadeira intimidade. Só sou capaz de fazer isso quando me enches com teu Espírito Santo. Aleluia! Obrigado, Senhor. És um bom Pai, e posso confiar que me darás os bons presentes que pedi. Obrigado por teres ouvido minha oração e não seres negligente quanto às tuas promessas. Obrigado, porque todas as tuas promessas são sim. Amém e amém. Meus amados, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Sua voz é uma parte vital desta jornada que empreendemos juntos. Até o nosso próximo encontro. E por fim, leia a Bíblia. O Rei está voltando.